É isso. Marcos capítulo 15, somente o versículo 37, diz assim, Marcos 15, 37. Espera aí. Eu estou no capítulo errado. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Pai, muito obrigado por esta manhã, onde celebramos a Tua morte e a Tua ressurreição, Jesus, por nós, por ter entregue a Tua vida para nos salvar, por ter olhado para cada um de nós com amor e transferido para nós a justiça que só o Senhor podia ter nos dado. Bendito é Teu nome, Senhor, nós Te amamos, Te agradecemos e fizemos essa festa, Senhor, para engrandecer o Teu nome, por reconhecermos que só o Senhor poderia nos salvar, só o Senhor tem um nome que está acima de todo nome, só o Senhor é Deus. E damos ao Senhor todo louvor e honra e glória nessa manhã. E pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, de forma muito rápida, eu tenho aí 30 minutos para compartilhar com você, aquilo que Jesus falou na cruz. Como eu disse, eu acho que todos os pastores da terra já pregaram sobre isso. E nesses 25 anos eu nunca ministrei sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com você, porque você sabe o que aconteceu com Jesus. Jesus foi até representado aqui, né? Ele estava no jardim de Getsemane, junto com seus discípulos, e ali ele foi traído. E naquela traição, Jesus é levado para as autoridades religiosas. Fale comigo, autoridades religiosas. Fale novamente, autoridades religiosas. Religião é um perigo, irmãos. Religião é um perigo. Religião é um perigo. As igrejas têm que ter placas, não tem saída, mas o homem não pode ser religioso. A religião é o homem se esforçando para chegar até Deus por meio da sua força. E nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ser pessoas apaixonadas por Deus e termos relacionamento com Deus. É diferente de ser um religioso. Religioso faz aquilo que é mandado e faz aquilo que tem que ser feito porque aprendeu com alguém, enquanto que intimidade e relacionamento nos leva a entender o que Deus tem para nós. E Jesus foi então traído e levado para os religiosos, e ali, no meio das autoridades religiosas, ele é acusado, é cuspido, é esbofeteado, e depois ele é entregue para a autoridade romana, e é castigado de uma forma absurda. Jesus sofreu de uma maneira que, olha, irmãos, quando a Bíblia nos relata, é pouco que nós enxergamos nas Escrituras do sofrimento de Cristo. Eu acho que a pessoa que melhor descreveu isso, de forma que a gente possa enxergar, foi o filme Paixão de Cristo, que o Mel Gibson ali encenou. Ali você pode ver um pouquinho do que acontece, porque quando diz que Jesus foi esbofeteado, quando Jesus recebeu chibatadas, a gente pensa que é um chicotinho comum, mas aquele chicote que usaram sobre Jesus era uma fita de couro cru, e na ponta daquelas fitas de couro tinham pedaços de ossos, onde quando ele batia com o chicote nas costas, no rosto, nas pernas, no peito da pessoa, e puxava, arrancava a carne das pessoas. E Jesus foi desfigurado. Quando Isaías diz que não havia nenhuma beleza sobre ele, não é que Jesus não era bonito, Jesus era lindo, não tinha pecado sobre ele. Devia ser perfeito no sentido assim de beleza, da beleza da época, não é da nossa beleza, né? Porque a nossa beleza, você nem sabe o que é mais beleza. Tira os cílios, tira os olhos, tira a orelha, tira o cabelo, né? Jesus era original, perfeito, lindo, né? Para aquela época.
Mas diz a palavra de Deus que ele na cruz, quando as pessoas passavam pela cruz, não conseguiam olhar para Jesus. A palavra em Isaías diz que as pessoas se cobriam, porque ele estava totalmente desfigurado. E Jesus então é levado para a cruz, quando ele carrega aquele madeiro, no meio do caminho um sirineu ajuda ele a levar a cruz, e Jesus então é crucificado de forma cruel, totalmente machucado, provavelmente com câimbras, com a sua língua já seca. Geralmente pessoas que sofriam esse tipo de sofrimento, os seus corações, o coração, a pessoa morria antes de chegar na crucificação, e Jesus vai até a cruz, e ali ele é levantado num monte chamado Calvário. Ali naquele monte chamado Calvário, Gólgota, caveira, foi o altar. Ali foi um altar. O altar onde o Cordeiro foi morto pelos nossos pecados. E eu fico imaginando, como homem, e como uma pessoa que estuda um pouquinho a Bíblia, eu fico imaginando o nosso Deus, que sabe todas as coisas. Eu fico imaginando, com muita santidade agora, com um sentimento assim de muita simplicidade, eu fico imaginando o Pai e o Filho conversando, antes da fundação do mundo, e eu fico imaginando o Pai, Filho e o Espírito Santo conversando, falando assim, olha, você vai morrer na cruz, vai ser assim, mas olha, filho, quando você estiver na cruz, cuidado com as palavras que você vai falar, porque os homens lá embaixo vão pegar tudo isso, né? Os homens vão pegar cada uma dessas palavras e vão analisar o que você vai falar. Então eu imagino agora Jesus na cruz, e as suas palavras, cada uma dessas palavras tem objetivos. Jesus poderia ter falado muita coisa na cruz, mas ele falou somente 7 coisas. 7 você sabe que nos comporta a um número de perfeição. E Jesus diz 7 coisas na cruz. Eu vou ser muito rápido, preparei algo aqui, acho que daria para a gente ficar aqui até umas 2 horas da tarde, mas eu vou ser muito rápido com você. Eu gostaria de, então, introduzir essa mensagem falando com vocês as 7 palavras da cruz. Abra, por favor, em Lucas capítulo 23, rapidamente. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia mesmo e você acompanhasse as 7 palavras que Jesus falou na cruz. Como eu disse, eu acredito que na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo, eles olharam e falaram assim, olha, é isso que você vai falar, porque os homens lá na terra, eles vão ficar pegando essas palavras depois, e é verdade. Todos os homens de Deus gostam de pregar na época da Páscoa as 7 palavras da cruz, e eu gostaria que você entendesse o recado que Deus nos deu em 7 palavras. Lucas capítulo 23, achou? Versículo 33 diz assim, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, lançando sorte. Qual é a primeira palavra que Jesus libera na cruz? Pai, perdoa. E essa é a primeira palavra que o Senhor libera na cruz e que nos chama a atenção, o perdão. Num momento de tanto sofrimento, de tanta angústia, você tem que tentar imaginar aquilo que você assistiu aqui, o sofrimento de Cristo, debaixo de uma injustiça, fale comigo, injustiça. Irmão, Jesus não fez nada de errado, ele não cometeu nenhum pecado, foi acusado de forma injusta, foi violentado de forma injusta, foi moído, e lá na cruz, ele teria todo o direito de olhar e dizer assim, o que vocês estão fazendo comigo não é certo, vocês não têm direito de fazer isso comigo, eu não fiz nada contra vocês, eu tenho a minha justiça, e Jesus podia ter falado tudo isso, e ainda ter soprado sobre aquelas pessoas, e ter matado todo mundo ali, mas ele não fez isso. Ele nos ensina a primeira coisa, que mesmo diante de sofrimento, é possível perdoar. Mesmo diante de injustiça,
é possível perdoar. Não há espaço para nenhum de nós dizermos assim: você não sabe o que eu vivi, por isso você não entende porque que eu não consigo perdoar ele. Você não sabe o que fizeram comigo, por isso você não entende porque que eu não consigo perdoar a ela. Você não sabe o que ela já fez, por isso que você não entende porque eu não consigo perdoar essa pessoa. E Jesus está dizendo assim: vocês não sabem o que fizeram comigo, e eu ainda estou dizendo: Pai, perdoa. Entenda um pouquinho desse perdão. Como eu disse, eu preparei muita coisa, mas entenda um pouquinho do perdão. O Senhor absolve aquelas pessoas que fizeram as coisas erradas. E o Senhor ainda diminui o problema. Lembra, nós aprendemos isso na igreja há quantos anos? O crente, pessoas boas, diminuem o problema. Amém? Se você vê um problema na sua casa, você tem que olhar aquele problema e tentar diminuir, não aumentar. Porque pessoas boas diminuem o problema. E Jesus, diante deles, diante de toda aquela condenação maldosa, injusta, ele não só libera o perdão, ele não só não combate o mal com o mal, mas ele ainda diminui a condenação. O Senhor fala assim: eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Sabe, às vezes os nossos filhos, os seus filhos, os nossos amigos, teus amigos, algum parente, os meus parentes, eu, você, nós podemos às vezes fazer coisas erradas com as pessoas. E o certo, quando há alguma coisa errada, é nós ajudarmos as pessoas corrigindo o que está errado. O que é corrigir? Corrigir é quando você apaga uma coisa que está errada para escrever o que é certo. Não é para destruir. E Jesus estava ali corrigindo algo. Ele estava dizendo: eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós temos que aprender com essa primeira palavra, que mesmo debaixo de sofrimento, é possível e é necessário perdoar, porque Ele é o exemplo para nós. Então fale comigo: perdão. Segunda palavra da cruz, abra lá por favor, Lucas capítulo 23, você está no capítulo 23, vamos para o versículo 39 agora. Lucas 23, 39. Acharam? Lucas 23, versículo 39 agora. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Segundo a palavra de Jesus, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segunda palavra, fale comigo: esperança. Deus nos dá uma esperança. Deus nos dá esperança. Deus nos trouxe a salvação. É interessante que, se você conseguir ler os evangelhos, você vai ver nos evangelhos que os dois ladrões estavam blasfemando contra Jesus. Esses dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, eles representam a humanidade. Os dois ladrões representam a humanidade. Um vai se arrepender e vai se entregar ao Senhor Jesus. O outro vai endurecer e vai continuar blasfemando contra o Senhor. Mas a coisa linda dessa palavra do Senhor é que o perdão gera salvação. Fale comigo: o perdão gera salvação. Porque esses dois ladrões que estavam blasfemando, eles ouviram Jesus falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ódio gera morte, raiva gera distanciamento, inimizade afasta as pessoas, orgulho, queda, mas o perdão gera salvação. E há esperança. Fale comigo: há esperança. Jesus fala assim para ele: hoje, fale comigo, hoje
Hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha a questão da salvação. Quanto tempo foi necessário para esse homem ser salvo? O quanto ele teve que fazer para ser salvo? Quais as obras que esse homem teve que fazer para ser salvo? Irmãos, a salvação é instantânea. A hora que você fala, Jesus, tu és o meu Salvador, você está salvo. Isso não precisa de mais nada. Só precisa reconhecê-lo como teu Deus e teu Salvador. Você está salvo. É instantânea a salvação, é na hora. E a salvação nos dá esperança, porque sem salvação a gente não sabe para onde vai. Lembre-se antes de você caminhar com o Senhor Jesus, antes de você estudar a palavra, antes de você estar escutando a palavra de Deus na igreja, para onde você ia? Alguns acreditavam que ia encarnar, outros acreditavam que ia virar um mosquito, outro acreditava que sumia, outro acreditava que... Cada um acreditava uma coisa. Hoje não, hoje nós temos esperança, nós sabemos que nós vamos para o céu, porque Ele nos disse, hoje você estará comigo no paraíso. Segunda palavra, esperança, salvação. Nós temos salvação no Senhor que morreu por nós. Vamos para a terceira palavra? Abra, por favor, em João capítulo 19. João capítulo 19. Salvação na última hora. Ali o Senhor salvou aquele homem e deu a ele a eternidade na última hora. João capítulo 19, achou? Terceira palavra da cruz. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele. Quem? A mãe e a irmã. Mulher de Clopas e Maria Madalena. Vem de Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse discípulo amado, nós todos entendemos que é o apóstolo João. Ele não trata dele mesmo na primeira pessoa. Ele se reporta a todos, não sendo orgulhoso, não querendo trazer para si a glória. Ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, era ele mesmo. E ele com Maria estavam ali diante da cruz, vendo o Senhor totalmente destruído, machucado, ferido, com a língua presa provavelmente no céu da boca, com cãibras, com dores absurdas. Jesus perdoa, Jesus gera esperança, e Jesus ainda traz uma terceira palavra. Mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. E a terceira palavra aponta para o cuidado. Fale comigo, cuidado. A terceira palavra aponta para esse cuidado de Deus em restaurar, em proteger, em abençoar a família. Provavelmente José, o marido de Maria, que teve filhos com ela, provavelmente José já estava morto. Nós sabemos pelas Escrituras que os irmãos de Jesus, de carne, não acreditaram em Jesus até a ressurreição. A história e as Escrituras nos ensinam isso. Também sabemos pela história, eu já tive a graça de estar em Éfeso 2 vezes, e quando você vai para Éfeso, lá em Éfeso, você tem a história que João morou ali. E também lá em Éfeso tem vários lugares que eles separaram e dizem que eram os lugares onde Maria esteve. Ou seja, João mudou para Éfeso e levou Maria com ele. Maria passou a ser cuidada por João. E essa é a terceira palavra que o Senhor traz. Uma palavra de cuidado para com a família. Uma palavra de cuidado para com
os pais. Eu não sei se você sabe, o mundo tem distorcido os valores de tudo, mas principalmente a questão da honra do pai, a honra do pai. Às vezes eu assisto um filme com a Adriana e eu falo para a Adriana, eu falo, impressionante, todos os filmes hoje empoderam as mulheres. As mulheres são as mocinhas agora. Na minha época eram os homens os mocinhos. Hoje são as mulheres. Homens nos filmes são os covardes, as mulheres é que têm a escopeta, ela que mata todo mundo, porque estão mudando os valores das coisas. Isso não é de agora, isso é progressivo. Isso vem acontecendo. É a mesma coisa que a separação hoje. Você vê as pessoas separadas, mas isso foi programado desde a Disney, quando o Pateta não casava, o Mickey não casava, o Tio Patinhas não casava, ninguém casava, o Pluto não casava, ninguém casava, só ficavam, você vê a geração que está hoje. Então, é a mesma coisa, quando veio se trabalhando a feitiçaria, porque antigamente, no primeiro século, no quinto século, os feiticeiros eram mortos em fogueira. Aí começa Paulo Coelho, começa as bruxas da Disney, a Malévola, todo mundo começa a ser bonzinho, e você vê os feiticeiros hoje sendo bonzinhos. Tudo isso é uma questão de semear na vida das pessoas. Está sendo semeado a destruição da família. E eu não sei se você sabe, mas o primeiro mandamento com promessa, uma vez o Rony perguntou assim para mim, apóstolo, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Eu fiquei pensando, falei assim, com promessa? Aí ele falou assim, o primeiro mandamento com promessa é, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Deus deu os 10 mandamentos, mas um tem promessa, e este é honrar pai e mãe. E o que nós vemos hoje são filhos abandonando seus pais, filhos dando trabalho para os seus pais, filhos querendo o dinheiro do pai, enquanto que os filhos deviam estar ajudando os pais agora. Porque eu não sei se os filhos sabem, quando os pais se aposentam, eles se aposentam ganhando muito menos do que eles ganhavam. E o tempo de sustentar a família já passou. Agora é o tempo dos filhos olhar para os pais e falar assim, ô pai, eu vou na tua casa, eu vou levar 2 Coca-Cola. Mas não, leva uma tubaína ainda. Agora é hora dos filhos abençoarem os pais. Jesus não olhou para Maria e falou assim, você já tem tua casa paga, mãe, graças a Deus. Né? A senhora já tem sua casinha, eu estou aqui na cruz, mas está tudo resolvido, mãe. Olha aí, vai para casa agora, mora lá na casa, não, ei João, ela agora é tua mãe, você cuida dela, porque até agora eu que estava cuidando, eu sou o irmão mais velho, os outros não estão nem aí, agora todo mundo fugiu, José já morreu, então agora você cuida dela. E a terceira palavra da cruz fala sobre cuidado. Não abandone seu pai, não abandone sua mãe. Se você quer ser abençoado, entenda que esta é uma das promessas de Deus. Ah, mas meu pai, não quero nem ouvir. Seu pai, mas meu pai é chato. Você vai ficar chato que nem ele também. Você acha que você puxou quem? Então, não adianta. Ouça as palavras que o Senhor liberou. Quarta palavra, abre em João, você está em João 19? João capítulo 19, João 19, versículo 28. Versículo 28. O que Jesus fala? Tenho, não é isso? João, deixa eu abrir aqui, que eu escrevi. João 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, ele não falou nada até agora, para se cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. E aqui, Jesus expõe a sua humanidade, Jesus expõe a sua agonia, Jesus mostra o quanto ele sofreu como homem pelos nossos pecados. Aqui mostra o amor dele por nós. Tenho sede. E as pessoas embebedaram uma esponja no vinagre, que era algo ácido,
que em vez de abençoar Jesus, em vez de ajudar Jesus na sua dor, ainda embebedaram no vinagre para amortizar a sua dor, como se fosse um tranquilizante, que não tinha valor nenhum desse. E Jesus então não aceita. E nós aprendemos uma outra coisa, irmãos. Jesus fez tudo isso por amor a nós. As Escrituras dizem que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele fala em João 10 que Ele entregou a sua vida por nós. Ele fez na autoridade que Ele tinha. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus não foi pego por acaso e levado para a cruz por acaso. Jesus foi levado para a cruz porque Ele se entregou. Ele decidiu morrer por nós. Ele sabia que como homem, Ele iria sofrer tudo o que tinha que sofrer por nós. E aí nós aprendemos que não adianta nós queremos resolver as questões espirituais. Quando Jesus fala, eu tenho sede, Ele está dizendo para o mundo inteiro, eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte. Mas agora, por causa do pecado que está sobre mim, eu não tenho mais nada. Não tenho mais uma gota dentro de mim. Irmãos, o pecado impede a manifestação da glória de Deus. O pecado impede a manifestação da glória de Deus. Aquele que disse, eu sou o rio de águas vivas, porque o pecado estava caindo sobre ele, ele não tinha mais uma gota sobre ele. E não adianta o homem tentar fazer alguma coisa para resolver isso, porque isso vai ser vinagre. Pode até amortecer o problema, pode até resolver em parte o problema, mas não resolverá o problema completamente, porque o único que pode resolver o problema do homem é Jesus Cristo com o seu sangue. Quinta palavra, Mateus capítulo 27, vamos voltar lá para Mateus, volte à Bíblia, Mateus capítulo 27, quinta palavra, né? Quinta palavra, Mateus capítulo 27, acharam? Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta, meio-dia, desde o meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Versículo 46. Por volta da hora nona, às 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde? Para um pouquinho. Por que 3 horas? O que acontece às 3 horas da tarde? 3 horas da tarde, desde o início da lei, é o horário do sacrifício da tarde. Por isso que todas as coisas acontecem ou às 9 horas da manhã, que é o primeiro sacrifício, ou às 3 horas da tarde, que é o segundo sacrifício. Então, são 2 horários que Deus estabeleceu para o sacrifício, porque o cordeiro um dia morreria nesse horário. Então, ficou marcado no meio do povo que às 3 horas da tarde era o momento em que os céus se abriam para receber o sacrifício. Então o povo foi condicionado a entender que aquela hora o cordeiro tinha que morrer. E quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, isso tinha que reportar as pessoas aos céus e entender que Cristo era o cordeiro. Às 3 horas da tarde, houve trevas, vou ler o versículo 46 novamente. Por volta da 9ª hora, clamou Jesus em alta voz. Agora, novamente, ele vai falar. O que ele diz? Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Já se perguntou por que o Pai desamparou Jesus? Essa é a quinta palavra, a palavra de desamparo, uma palavra de sofrimento, ou seja, uma palavra que aponta o quanto custou o pecado. Eu sei que eu e você, como seres humanos, vivemos a nossa vida preocupados com tantas coisas, andando tão rápido nessa terra, respondendo coisas uns para os outros sem pensar muitas vezes, fazendo coisas para as pessoas sem pensar, reagindo e agindo muitas vezes sem pensar, mas acredite, o pecado traz uma consequência terrível. E diz a palavra de Deus que a quinta palavra que Jesus fala na cruz é: Deus meu, por que me desamparastes? Sobre Jesus caiu
peso de toda a humanidade, do pecado de toda a humanidade. Você já deve ter ouvido falar que Jesus realizou uma morte vicária. O que é uma morte vicária? Vicário quer dizer uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu no teu lugar. E talvez você trate isso de forma zombando, brincando. Morreu, é pecado. Mas entenda, isso custou algo muito sério para o nosso Deus. Sobre Jesus caíram todos os pecados da humanidade. O sol se fecha. Aquele que traz o brilho sobre a terra escurece. Por 3 horas o sol foge diante daquilo que estava acontecendo. Pecado é algo muito sério. Pecado não é que só gerou a morte do nosso Senhor Jesus. Pecado fez com que Deus o deixasse sobre a cruz agora, porque a Bíblia diz que Deus resolveu moê-lo pelas nossas transgressões. Alguém tinha que morrer pelo povo, para salvar o homem. Jesus estava ali para o ladrão da direita e para o ladrão da esquerda. Jesus está aqui para todos. E a salvação é dada para todos, mas as pessoas precisam escolher o que elas querem. Mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo. É certo que você vai ter que deixar. Sabe por quê? Porque sobre você vai vir uma compreensão que o que está errado gerou a morte do teu Salvador. Agora, se o teu Salvador não tem nenhum significado para você, ele não é o teu Salvador. Se o teu Salvador não gera em você aquele sentimento de olhar e falar assim, ele fez tudo isso por amor a mim. Era eu para morrer ali. Era para toda essa condenação cair sobre a minha vida. E caiu sobre ele. E aí ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pecado gera separação. O pecado gera consequências terríveis. 6ª palavra. Volto para João novamente. Tem que ir e voltar porque os evangelhos não estão numa ordem assim cronológica certinha. Vamos para a 6ª palavra. João 19, versículo 30. Rapidinho, rápido. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está o quê? Consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra está consumado, que todo mundo já deve ter ouvido falar aí várias vezes. Tetelestai. Tetelestai. É uma palavra que era usada na época de Jesus para 3 coisas. Lembre-se, Jesus usou as palavras na cruz. Ele sabia o que ele estava falando. Ele podia ter falado muitas outras coisas. Mas ele fala assim, tetelestai. O primeiro significado de tetelestai no original fala de um termo doméstico. Quando um pai chama o filho e fala para o filho assim, filho, vai lavar meu carro. Isso é o que o pai mais gosta de pedir, sabia? Filho, vai lavar meu carro. E aí o filho vai lavar o carro. E quando ele termina de lavar o carro, ele olha para o pai e fala assim, tetelestai. Terminei. Filha, vai lavar a louça. Filho, me ajuda aqui. Aí você termina de ajudar, tetelestai. Acabei. Ou seja, Jesus estava dizendo para o pai, pai, tetelestai. Acabou. Acabou. Fiz o que eu tinha que fazer desde a fundação do mundo. Vim para isso e terminei. Tetelestai. Mas tem um outro significado, porque Jesus não ia usar uma palavra que teria um significado errado. Também tem um significado comercial.
Quando alguém comprava as coisas em prestação, você sabia que naquela época também já vendia em prestação? A pessoa comprava e ficava devendo alguma coisa para alguém. Quando ela quitava, na hora dela quitar, ela pegava um recibo, e nesse recibo estava escrito Tetelestai. Eu não sei se você sabe, mas a tua dívida tem o sangue do Cordeiro escrito Tetelestai. E você foi comprado, foi paga a tua dívida. Mas tem a terceira forma que essa palavra aparece. E quando a pessoa comprava uma casa, quando ela comprava uma casa, e ela já estava habitando naquela casa, ou seja, a casa já é dela, mas quando é que isso vai se concretizar? Quando é que, a hora que você termina de pagar a casa, agora a pessoa chega diante de você e fala assim, agora é tua. E eu não sei se você sabe, mas vai ter um momento em que num abrir e fechar de olhos nós vamos entrar no céu, e quando nós entrarmos no céu, vermos a nossa casa, o Senhor vai falar, Tetelestai. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque foi Ele que fez isso por nós. Mas tem a última palavra, Lucas capítulo 23. Lucas 23, 46. Abra lá para a última palavra. Então a sexta palavra é uma palavra de vitória. E a sétima palavra, a última palavra. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Lembre-se que quando Jesus estava na cruz, e Ele estava sendo julgado ali na cruz por todos os nossos pecados, quem julgou foi Deus. Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu. Deus não pode conviver com o pecado. Mas na hora que a obra está consumada, Tetelestai, agora Jesus fala assim, Pai, fale comigo, Pai, escute o resto. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos lá. Jesus fez já a obra por você? Sim ou não? E você já entregou toda a tua vida para Ele? Ou você continua controlando? Você já falou para Jesus, agora que o Senhor fez tudo por mim, eu entrego a minha vida para Ti. Porque você sabe que dali em diante agora Jesus vai ser exaltado. Aquele que estava morto vai ressuscitar. Deus vai colocar Ele no trono da glória, o qual todo joelho um dia se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Você quer ver os teus inimigos, esses demônios, porque o teu inimigo não é carne nem sangue, você quer ver esses demônios debaixo dos teus pés, você quer ver as coisas caminhando na tua vida bem? Entrega teu coração a Ele, entrega tudo que você tem a Ele. Feche a sua Bíblia, vamos orar porque nós vamos participar da ceia. Que esta ceia, hoje, de Páscoa, aliás, deixa os mais novos aqui, porque ficou uma confusão agora aqui na igreja, a gente fala, feliz festa, feliz Páscoa, feliz ressurreição. Nesses 25 anos a gente ensina que nós não comemoramos a Páscoa, porque Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passar. Quando Moisés fez a Páscoa, ele colocou o sangue nos umbrais da porta, esse sangue pingava sobre o umbral, e o Senhor estava dentro da casa, e o anjo da morte não podia passar para dentro. Passar, Pessa, ficou Páscoa. Páscoa é morte. A Páscoa foi na quarta-feira, não foi na sexta. Porque se foi na quarta, na sexta não dá 3 dias. Jesus ficou 3 dias. Então são muitas historinhas que a gente aprendeu que nós precisamos da verdade. Então, Cristo
morreu na Páscoa, o Cordeiro. Mas a igreja não celebra a morte, a igreja celebra a ressurreição. Então hoje é o primeiro dia. Hoje era 2h da manhã, eu estava escrevendo para o pastor Carlos lá em Moçambique. Falei, feliz festa, Jesus ressuscitou na alta madrugada, provavelmente nesses horários. O Senhor é o primeiro que eu estou mandando feliz festa. Então foi numa madrugada do primeiro dia. Depois das 6h da tarde do sábado, mas a madrugada é depois da meia-noite, para eles também. Então, feliz festa de ressurreição. Ele está vivo, e Ele disse que Ele vai voltar para nos buscar. Perdoe as pessoas, mesmo diante de sofrimento. Cuide da sua família, priorize sua família. Veja cada uma dessas palavras que Jesus liberou na cruz e entrega teu coração para Ele. Vamos orar? E eu queria chamar, por favor, a liderança da igreja que vai me ajudar a participar da ceia, para nós tomarmos juntos. Nós vamos orar juntos na ceia, tá bom? Então você, por favor, ao pegar o pão, ao pegar o cálice, você vai participar desse momento, e eu gostaria que você tivesse teu tempo de reflexão com o Senhor. Eu gostaria que você, ao ser servido, segurasse o pão na sua mão e esperasse para que nós pudéssemos comer juntos, amém? Mas antes de comermos juntos, eu preciso fazer algo aqui muito importante. Eu preciso fazer porque essa mesa não é minha. Lembra que eu falei sobre religião, que as pessoas criam sistemas? Essa mesa não é minha. Existem tantas religiões que criam tantos sistemas. Para você comer o pão, você tem que ser batizado. Outros, para comer o pão, você tem que ter feito tal curso. Outros, para você poder participar da ceia, você tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Eu vou te falar algo muito simples. Para você poder participar dessa mesa, você tem que dizer para Ele que Ele é o teu Salvador e o teu Senhor, só isso. Você tem que dizer para Ele, Tu és aquele que morreu por mim, que ressuscitou no terceiro dia, em carne, e que está nos céus. Tu és o meu Deus. Se você diz isso, você tem direito à mesa, que não é minha, não é de homem nenhum, é dele. E ele diz que essa mesa você pode participar desde que você tenha a sua vida nas mãos dele. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, que muitas pessoas são fracas, doentes e morrem por comerem o pão, o cálice, de forma indigna. O que é indigna? É com desprezo, com zombaria, como se Jesus fosse qualquer coisa, não confessando pecados, não mudando. O apóstolo Paulo não diz que para comer a pessoa tem que ser da Santíssima Trindade, não, porque a Bíblia nos ensina que todos nós temos pecado, que nós pecamos. Agora, uma coisa é ter um pecado, a outra coisa é eu não me dar bem com ele e eu não querer consertar. Isso não é pecado, isso é iniquidade. Eu sei que tem que consertar e eu não conserto. Isso já não é pecado. A Bíblia não chama isso de pecado. Pecado é quando eu, sem querer, ele me faz alguma coisa sem querer e eu fico com raiva dele. E aí eu não devia ter sentido raiva dele. Me perdoa, Senhor. Isso é pecado, eu errei o alvo. A outra coisa é iniquidade. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não perdoo, porque ele me machucou demais. Mas lembra, a primeira palavra da cruz de Jesus, mesmo diante de tanta injustiça: Pai, perdoa. Então você tem direito de participar da mesa. O que você não tem direito é de não participar. Isso você não tem direito. Se você nunca pediu para Jesus entrar no seu coração, você pode fazer isso hoje. É um direito. Ou desse lado, você escolhe. Quer Jesus ou não quer Jesus? Eu quero.
Então peça para Ele entrar na sua vida. Aí você procura uma igreja perto da sua casa. Se você quiser vir para cá, nós vamos amar você estando com a gente. Mas se você tiver uma igreja perto da sua casa, na sua cidade, vai para onde você quiser. Mas o mais importante é ter Jesus, porque aí você tem direito à mesa. Agora, se eu já sou do Senhor Jesus, eu não tenho direito de dizer eu não quero. Porque você falando eu não quero, porque eu estou com um problema com alguém, você está dizendo eu não vou resolver. Agora, quando eu participo, eu estou dizendo eu vou resolver. Então você tem, como filho, a condição de participar. Feche seus olhos. Vamos orar? Eu creio que esta noite, essa manhã, perdão, é uma manhã de nós pedirmos perdão a Deus, não é verdade? Perdão por, às vezes, não perdoarmos alguém. Perdão por termos esquecido nossos pais. Por ter dado tanto trabalho para o pai, para a mãe. Talvez você tenha que falar para Deus hoje: Senhor, me perdoe, eu fiz tudo errado. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai te perdoar. Talvez você tenha que falar assim: eu não amei meu pai e minha mãe como eu devia ter amado. Talvez você tenha que olhar e falar assim: puxa, eu nunca imaginei que Jesus sofreu tanto por mim, que Ele teve sede por causa minha. Eu nunca parei para pensar, talvez você diga nessa manhã, que Jesus foi desamparado por Deus por causa do meu pecado. Ou talvez nessa manhã você tenha que dizer para Jesus: Jesus, eu nunca pensei que assim como o Senhor entregou a tua vida para o Pai, o teu espírito nas mãos do Pai, a tua confiança ao Pai, eu também quero fazer isso agora. Eu quero colocar toda a minha confiança diante de Ti. Então, se você nunca orou para Jesus entrar na sua vida, aí onde você está, no seu cantinho aí, é você com Deus. Geralmente eu chamo para vir para frente, para a gente poder impor mãos e orar por você, mas eu não vou fazer isso agora. Mas eu gostaria que você que nunca orou, falando: Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu coração, entra na minha vida. Você nunca orou, eu gostaria de orar com você, quero te ajudar nessa oração. Repita comigo, fale aí onde você está, silenciosamente, você com Jesus. Fale assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim. Eu entendi que o Senhor é o meu Salvador e que tudo que o Senhor fez foi para me libertar dos meus pecados. Eu quero nesta manhã entregar a minha vida a Ti e dizer: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Entra no meu coração. Jesus, entra no meu coração. Pai, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos de olhos fechados, por favor. Se você fez essa oração pela primeira vez, só levanta a sua mão para que eu possa orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Glória a Deus, já vi, pode abaixar a mão. Mais alguém? Eu quero dizer para vocês que levantaram a mão, essa mesa também é sua, amém? Você pode participar com a gente. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas que nesta manhã entregaram seus corações a Ti. E peço que o Senhor nos abençoe agora nesta comunhão com o pão que simboliza o Teu corpo e com o cálice que simboliza o Teu sangue. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na noite que Jesus estava reunido com os seus discípulos, Ele partiu o pão e Ele disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, que vai ser moído por vós. Coma dele todos. Agradeçam por Ele ter morrido por você e por mim. Vamos segurar o pão na mão,
e você participa na hora que a gente for orar. Pai, abençoa essa mesa, abençoa esse pão e esse cálice, que realmente o Senhor venha produzir milagres nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai e o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Levante o pão que está na sua mão. As crianças também devem participar, tá bom? Vocês têm, se não der para o seu filho aí, você corta um pedacinho, mas para ele participar, senão a gente te serve. Alguém deixou de receber? Todo mundo recebeu? Pai, muito obrigado por ter dado o teu filho por nós. Obrigado pela redenção. Obrigado pela morte vicária de Cristo. Obrigado pela salvação. Obrigado porque sobre ele caiu todos os nossos pecados e nós fomos justificados. E como diz em Romanos, justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz contigo, Pai. Bendito é teu nome. Sustenta agora os teus filhos. Aumenta a fé, a gratidão,
que nós possamos ser mais santos e mais firmes no que nós temos aprendido, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Coma e faça a sua oração a Deus. Da mesma forma, depois de terem comido do pão, Jesus pegou o cálice, bebeu, deu graças, bebeu, e ele disse: esse é o meu cálice, simboliza o seu sangue que foi vertido por nós. Fomos comprados pelo seu sangue, fomos remidos pelo seu sangue, fomos colocados dentro de uma aliança por causa do seu sangue. Da mesma forma que você segurou o pão, segure o cálice para podermos beber juntos e para orarmos juntos. Obrigado, Pai, por esse cálice, do teu sangue derramado por nós. Abençoa-nos, ó Deus, nessa aliança que o Senhor tem conosco e nós com o Senhor, em nome de Jesus. Transbordando
Glória a Deus. Todos receberam do cálice? Todos? Vamos ficar em pé. Como nós temos feito sempre e hoje, principalmente por ser uma festa de Páscoa, de ressurreição, fique perto da sua família. Se você estiver sozinho, vira para o lado que alguém vai chamar você para ficar do lado. Se ela não te chamar, vai para perto dela de qualquer jeito. Ninguém participava da festa sozinho. Ninguém participava sozinho. Jesus participou da ceia com os seus discípulos. Então vá perto da sua família. Pegue o cálice agora. Pode se mover, vai com calma. Deixa eu... Glória a Deus. Todo mundo chegou? Está chegando? Isso. Agora olhe para a sua família e fale: esse cálice é o cálice da nossa vitória. Cristo venceu. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar. Ele está vivo. E nós temos a vida eterna. A Ele toda a glória. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus. Eu declaro: o diabo e ninguém vai separar nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos beber? Ore junto com a sua família. Segure na mão dela, depois que você beber, e ore com eles. Pai, muito obrigado pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui. Por aqueles que estão sozinhos, mas que um dia terão toda a sua família aqui. Por aqueles que estão com seus queridos aqui. Abençoa a nossa família. Que nosso coração seja teu. Que o Senhor dirija a nossa vida e o nosso coração, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Pois nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na sua família. Aplaude o Senhor Jesus. Diga que você ama a sua família. Fale para ela: feliz festa. Feliz festa. Feliz festa. Te amo, você também te ama. Depois de terem ceado, eles cantaram louvor a Deus. Vamos adorar o Senhor para recebermos a bênção e irmos para as nossas casas, comermos com a nossa família, comermos. Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar.
motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Agora você vai cantar junto com a tua família, amém? Abraça ela, fala pra ele. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, vem sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a rocha, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Exalte-o, és digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. O povo mais feliz da terra deu um grito de júbilo. Eu tenho certeza que nos dias de ceia os vizinhos devem falar: tá tendo jogo na Ferroviária? Não, não tem jogo, tem adoração, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo cheio da graça de Deus sobre sua casa, sobre sua família, que a gratidão esteja no seu coração por aquilo que Jesus fez por você. Não foi pastor, não foi igreja, não foi placa, não foi teu pai nem tua mãe, foi Ele, Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde e que toda a glória seja dada a Ele para sempre, hoje e eternamente. Amém. Vai na paz. Feliz festa. Vai na paz. Glória a Deus. Irmãos, se alguém quiser levar empadinha para casa, nós ganhamos umas empadinhas deliciosas que o Edmilson faz. Se você quiser levar empadinha para casa, está lá na cantina. É uma bênção. Abençoe o ministério.